Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos a mais um programa. O tema de hoje é Reino Unido, dilemas e perspectivas. Quando olhamos o mundo atual, percebemos que a situação internacional não é muito confortante. Registra-se o aumento dos extremismos, das guerras, do terrorismo, da volta dos líderes autoritários. No continente europeu, assiste-se à saída do Reino Unido da União Europeia, o maior projeto inovador de implementação no mundo. Essa experiência histórica de integração assegurou mais de 70 anos de paz na Europa, com reflexos positivos em todos os continentes. Neste programa vamos analisar os dilemas da saída do Reino Unido da União Europeia e suas perspectivas de desenvolvimento futuro. E o nosso convidado é José Antônio de Souza Neto, professor da ENGE e do mestrado profissional da Fundação Pedro Leopoldo. Bem-vindo, professor, é um grande prazer tê-lo aqui. Professor Girolete, o prazer é todo meu. Falar de um tema tão interessante porque o nosso convidado foi durante 8 anos cônsul honorário da Grã-Bretanha aqui em Minas Gerais e é também, então, um especialista que conhece muito bem esse tema. Professor, como explicar a saída do Reino Unido da União Europeia, tomada pelo povo britânico em referendo no ano passado? Bem, professor, existem várias questões que temos que refletir a respeito para poder responder essa pergunta. A primeira coisa que é muito forte é a questão cultural. Sim. Os britânicos, ao longo de sua história, construíram um ambiente jurídico institucional e culturalmente são um povo extremamente pragmático. Perfeito. Esse pragmatismo levou à construção de leis, de procedimentos e de costumes que foram aperfeiçoados ao longo dos séculos. Sim. Né? O que dá certo, o que dava errado. E isso, na verdade, eu percebo como um tesouro muito grande, e os britânicos têm a percepção desse tesouro que foi construído. Só para o nosso telespectador compreender, quer dizer, o Reino Unido não tem Constituição, é ainda o Common Law, sim, não é isso? É verdade. E isso funciona bem, mesmo dando conta, sim, digamos, dos problemas complexos da modernidade, professor? Sem dúvida, porque o Common Law, para o telespectador que não conhece o conceito, ele é diferente do Código Civil, onde as leis elas são sistematizadas. O Common Law ele se constrói através da jurisprudência. Sim. Então tem leis que têm validade, que elas têm às vezes dezenas, centenas de anos, e elas vão sendo aperfeiçoadas ao longo do tempo, à medida, né, com os usos e costumes, elas vão sendo aperfeiçoadas de acordo com as necessidades dos tempos que estamos vivendo. Do ponto de vista cultural, os britânicos não se sentem próximos à Europa? Quando eu morei, né, e fiz meu pós-doutoramento em Londres, os britânicos sempre se referiam ao continente, né? Nunca se falava da Europa ou serem membros da Europa. Será que essa falta de sentimentos, se eu estou interpretando bem, pesou muito para a decisão de da saída do Reino Unido da Europa, da União Europeia? Professor, isso me remete a alguns anos atrás, quando eu estava no Reino Unido, também para um programa de pós-graduação. Eu me lembro de entrar na escola e encontrar um quadro de avisos. Nesse quadro de avisos, que se referia basicamente à programação para os estudantes para o próximo fim de semana, e dizia viagem à Europa. À Europa. Eu achei muito interessante esse quadro, me perguntei, puxa vida, então, se a viagem é para a Europa, onde é que eu estou? Sim. Né? Mas isso reflete exatamente o que eu comentei antes. Para o Reino Unido, a Europa é muito importante. E para a Europa, o Reino Unido é muito importante. Sem dúvida. Né? Isso não significa que o Reino Unido não esteja
voltado para a Europa. A questão principal é que o Reino Unido gostaria, e esta foi a decisão do eleitor britânico, de estar voltado para a Europa, mas manter a sua identidade, manter a sua autonomia e, sobretudo, o seu ambiente jurídico institucional. Até porque uma das maiores queixas com relação à União Europeia, e ela não é específica do Reino Unido, mas talvez no Reino Unido ela tenha assumido uma dimensão maior, mas certamente isso também é uma preocupação dos outros países europeus, é ter uma supralegislação que acabe interferindo, né, naquela legislação, especificamente no caso do Reino Unido, que foi construída com base num pragmatismo, com base numa cultura e que deu certo ao longo de centenas de anos. Perfeito. E o referendo foi bem conduzido, professor, para dar esse resultado, ou houve erro de cálculo por parte dos governantes? Eu acho que o referendo não foi bem conduzido. Apesar de que essa tradição do Reino Unido, essa democracia baseada na experiência tão bem construída, tão bem sucedida, mas é surpreendente que uma decisão tão importante tenha sido resolvida por maioria simples. Simples? Então eu acredito... Num turno só? Exatamente. Eu acredito que foi uma decisão não muito feliz do David Cameron, que na época era o primeiro-ministro do Reino Unido, e que teve as consequências que nós estamos acompanhando hoje. E o debate, será que o debate foi bem esclarecido ou foi comandado por um certo viés populista também, que aproveitou um pouco da crise para explicar a saída? O primeiro-ministro, o antigo primeiro-ministro Tony Blair, ele fez um comentário logo depois do resultado do referendo, que os britânicos acreditavam que outros países seriam ou poderiam ser afetados pelo populismo, mas não o Reino Unido. Mas a conclusão que ele chegou é que, de fato, né, mesmo o Reino Unido, nesse contexto tão discutido hoje, que é o chamado contexto da pós-verdade, né, mesmo o Reino Unido, mas também por algumas características da estrutura eleitoral, pelo voto distrital simples, né, muitas vezes voltado para questões muito particulares daquelas regiões específicas do Reino Unido, isso certamente contribuiu para que o resultado fosse nessa direção. Mas eu devo dizer que eu não muito pelo contrário, eu acho que muito tem se falado, muito tem se discutido com relação aos malefícios, aos potenciais malefícios que o chamado Brexit, que é a saída do Reino Unido da União Europeia, traria tanto para o Reino Unido quanto para a União Europeia. Perfeito. Mas esse será tema do nosso segundo bloco. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta. Nós estamos trabalhando o tema Reino Unido, dilemas e perspectivas. No primeiro bloco, nós situamos alguns desses dilemas, que é exatamente a decisão popular tomada pelo povo britânico de sair em referendo da União Europeia, né? Eu queria fazer, e já deixamos o tema para esse segundo bloco, para iniciá-lo, né? Que balanço se pode fazer exatamente da experiência de integração do Reino Unido à União Europeia? Eu acho, professor, que foi uma experiência muito positiva. E em grande medida, e eu estou muito confiante que apesar das dificuldades, tanto o Reino Unido quanto a Europeia saberão, até por uma questão de pragmatismo, construir um novo formato de relação. Eu acredito que esta permanência na União Europeia foi muito importante, particularmente sob o ponto de vista do Reino Unido, que já tinha, desde a época do Império Britânico, essa perspectiva global, né? Essa inserção à União Europeia
trouxe muita riqueza econômica, trouxe muita riqueza em termos de investimento, trouxe riqueza cultural e eu acredito que também o Reino Unido contribuiu de uma forma muito positiva para a União Europeia, com seus valores, com a referência das suas instituições. Eu acho que o balanço foi muito positivo. Na abertura, eu me referi exatamente à União Europeia como uma grande experiência de integração entre países soberanos, né? E que garantiu pelo menos 70 anos, mais de 70 anos, de paz num continente sempre conflagrado, historicamente conflagrado entre os grandes países, França, Alemanha, o Reino Unido e também os outros países, né? É um projeto civilizador da maior importância? Qual a sua avaliação? Eu entendo que sim, e inclusive eu tenho a percepção, como estava dizendo antes, que se for bem trabalhado, e tem tudo para ser bem trabalhado, tanto do lado britânico quanto do lado europeu, essa é uma oportunidade extraordinária para o Reino Unido, no sentido de aproveitar todos os seus pontos fortes no contexto de uma globalização que eu entendo inevitável, apesar de alguns avanços e retrocessos que são naturais no processo humano e no processo histórico. Perfeito. E para a União Europeia eu entendo que é uma oportunidade muito grande. A saída do Reino Unido é um ponto de atenção que ajudará a União Europeia a rever, aperfeiçoar essa instituição tão preciosa que foi construída há 70 anos e que permitiu esse desenvolvimento econômico e a paz na Europa num período razoavelmente longo. Perfeito. Quais os desafios do Reino Unido para exatamente administrar a saída da União Europeia? Os desafios, eles são significativos. Apesar da minha convicção de que ao longo deste processo o Reino Unido saberá construir uma nova relação com a Europa e aperfeiçoar as suas relações com o mundo, existem algumas questões de ordem prática que realmente elas têm que ser tratadas e têm que ser tratadas no curto prazo. Sim. A primeira delas é a questão dos europeus que estão vivendo no Reino Unido, que são mais de 3 milhões, e a questão dos britânicos que estão vivendo na Europa. Isso precisa ser resolvido com a brevidade que for possível. Sim. A primeira e qual ministra, a tendência para resolver esse problema mais imediato? A primeira-ministra, Theresa May, ela já manifestou claramente que estes estrangeiros que estão vivendo no Reino Unido são muito bem-vindos, são pessoas, muitos deles extremamente qualificados nas mais diversas áreas, então eles são muito bem-vindos no Reino Unido. A única questão que deve acontecer em função da saída é que esses estrangeiros eles terão a necessidade de se registrar, né? Haverá um processo para que eles façam isso, mas a burocracia britânica ela funciona muito bem, então Sim. Eu acho que isso vai ser feito sem nenhum efeito colateral mais significativo. E se estima que você tenha exatamente um tratamento paritário, tanto para os britânicos, para os europeus que estão no Reino Unido, quanto para os britânicos que estão nos diversos países europeus, né? Sim, certamente esse é um dos primeiros tópicos da negociação. Isso precisa ser resolvido rapidamente. Existem alguns outros tópicos, como por exemplo a questão aduaneira. Sim, né? Que seria o segundo desafio esse? Seria um segundo desafio. Por exemplo, podemos citar a questão entre a República da Irlanda, no sul, e a Irlanda do Norte, que faz parte do Reino Unido, o Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, mas mesmo questões com relação à União Europeia. Por exemplo, hoje você não tem essa limitação aduaneira. Se a partir do momento em que essa questão aduaneira passa a existir, né, por exemplo, a maior parte do fluxo de comércio seria através do Porto de Calais, e o Porto de Calais não tem a estrutura para poder receber ou passar a receber todo essa entrada e saída de mercadoria e recursos. E para construir um novo porto, demoraria talvez uns 10 anos, o que é inviável sob o ponto de vista econômico e de investimento. Então isso também precisa ser trabalhado com a urgência que for possível. E deve-se lembrar que exatamente o maior mercado da Grã-Bretanha é a Europa. Sim, certamente, a União Europeia. Ainda é a Europa, né?
né? A Europa tem... É por isso o Reino Unido não tem nenhum interesse de virar as costas para a Europa. E eu entendo que a Europa também não tem nenhum interesse em virar as costas para o Reino Unido. Eu acho que o bom senso vai prevalecer nessas negociações, embora sejam difíceis. Perfeito. Né? Terceiro desafio, professor. O terceiro desafio é o encontro de contas. Esse encontro de contas entre aquilo que o Reino Unido deve à União Europeia e aquilo que a União Europeia deve ao Reino Unido, isso também precisa ser tratado com a maior urgência possível para não atrasar esse processo, que seria ruim tanto para o Reino Unido quanto para a Europa. Sim. E existem alguns desafios, porque nas negociações, quando elas assumem um grau de complexidade maior, é muito interessante que os estereótipos nacionais eles aparecem. Claro. Então, nas negociações difíceis, o britânico ele se torna britânico, o alemão se torna alemão, o francês se torna francês, e mesmo que essa negociação entre o Reino Unido é feita com a Comissão Europeia, que foi eleita justamente para conduzir este processo. Mas assim como um parlamento, podemos inclusive citar o parlamento brasileiro, mesmo que eles tenham autonomia, eles não são independentes, eles não são imunes às pressões dos respectivos países, com as respectivas culturas, então deve ser uma negociação difícil. Mas eu acredito que vai prevalecer o bom senso também aí. Perfeito. No terceiro bloco nós vamos explorar as consequências um pouco internas na dinâmica da relação da Inglaterra com os demais membros do Reino Unido. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos ao terceiro bloco. Nós estamos trabalhando o tema Reino Unido, dilemas e perspectivas, né? No segundo bloco nós situamos os desafios que a saída do Reino Unido acarreta exatamente a União Europeia. Nós trabalhamos 3 deles. Há ainda um quarto desafio que é extremamente importante. Qual seja, professor? Uma coisa que começa a se perceber agora no Reino Unido, durante a campanha, e o Reino Unido também não é imune a isso, apesar do avançado estágio do seu desenvolvimento democrático, o eleitor britânico, o cidadão britânico começa a perceber que a saída da União Europeia envolve complexidades que não foram adequadamente explicadas para ele. Durante o processo do plebiscito, do referendo. E isso é um complicador político, né, que pode, de alguma forma, dificultar, através da pressão popular, junto ao parlamento, as negociações junto à União Europeia. Lembrando que a diferença foi muito pequena, 52% a 48%. Sim, é verdade. E há ainda países ou membros do Reino Unido que são pró-União Europeia, né? Como é que fica a dinâmica interna no relacionamento entre os membros do Reino Unido? Como eu havia comentado antes, apesar de tudo, eu tenho uma visão que eu chamaria de realista otimista. Sim. Eu sempre me perguntei, ao longo do meu período como cônsul honorário do Reino Unido aqui em Minas Gerais, qual era efetivamente a diferença entre o Brasil e o Reino Unido. Porque no mundo como nós estamos vivendo hoje, tecnológico, onde as pessoas têm acesso à informação, todos têm telefone celular, alguns assistem Netflix, a televisão a cabo, e depois de longa reflexão eu cheguei à conclusão de que a grande força do Reino Unido está na força das suas instituições. Sim. Porque um país que tem instituições fortes é um país que cria um povo de cultura forte. E um povo de cultura forte cria e fortalece essas mesmas instituições. Então eu acredito que, apesar das diferenças culturais entre as diversas nações que compõem o Reino Unido, no seu âmago, todas estas nações compreendem e valorizam a força
dessas instituições que foram construídas ao longo de tanto tempo. Então eu acho que existem esses movimentos separatistas, não é só na Escócia, também na Irlanda, menos talvez no país de Gales, mas eu acho que ainda o vetor mais forte ainda é da manutenção da unidade. Perfeito. Se nem a Inglaterra, nem a Grã-Bretanha ganha, nem a União Europeia, quem que se beneficia nesse mundo globalizado com a saída do Reino Unido da União Europeia? Olha, a minha opinião pessoal, eu acho que mesmo aqueles que acham que estão se beneficiando, no longo prazo não estão. Existem algumas hipóteses de que, por exemplo, esse risco de uma dissolução da União Europeia criaria oportunidade para que outros países, pode ser da Ásia ou mesmo a Rússia, que tanto se fala a respeito disso, poderiam ter um poder de influência maior, um predomínio maior em cima disso. Mas eu acho que no longo prazo, uma União Europeia forte, uma União Europeia com um Reino Unido parceiro forte, eu acho que isso serve de benefício para o mundo como um todo. No longo prazo, esse é o caminho a ser seguido. A União Europeia fechou agora um acordo de cooperação com o Japão. A saída do Reino Unido prejudica exatamente não estar incluído nesse novo acordo de cooperação econômica com o Japão? Se o Reino Unido estivesse permanecendo na União Europeia, certamente ela seria beneficiado por este acordo. Mas a gente pode, por exemplo, mencionar agora no G20, o presidente americano se manifestou explicitamente dizendo que à medida que esse processo de separação do Reino Unido da União Europeia caminhar um pouco mais e tiver algumas coisas resolvidas, os Estados Unidos, por exemplo, têm todo o interesse de assinar um acordo de livre comércio privilegiado com o Reino Unido. Da mesma forma, o Reino Unido tem interesse e terá a mesma capacidade de assinar um acordo semelhante a esse que a União Europeia assinou com o Japão. O presidente Trump é uma boa companhia? O presidente Trump é certamente uma figura bastante polêmica. E mesmo no Reino Unido existe um debate que está em andamento a respeito até da adequação ou não do convite para a visita de Estado que a ele foi feita pela primeira-ministra Theresa May. Mas o governo britânico, ele entende, e acho que todos os governos devem certamente entender dessa forma, ele foi eleito legitimamente pelo povo americano, ele representa o governo e o Estado, ele representa muito mais do que ele representa os Estados Unidos, que são uma nação extraordinária no contexto global, e ele representando os Estados Unidos, ele deve ser adequadamente recebido, seja no Reino Unido, seja em qualquer outro país, e as coisas devem ser discutidas com ele dentro do próprio contexto da democracia nos Estados Unidos. Perfeito. O professor recebeu uma honraria da Rainha Elizabeth II recentemente, por mérito. Que honraria foi essa, professor? Professor, eu fui agraciado com a distinção de membro da mais excelente ordem do Império Britânico, basicamente pelos serviços prestados no intuito de aproximar o Brasil do Reino Unido, das relações comerciais, das relações culturais e, em particular, da relação do Estado de Minas Gerais com o Reino Unido. Como andam as relações diplomáticas e comerciais entre o Reino Unido e o Brasil, que tradicionalmente sempre foi um grande parceiro do Estado brasileiro? As relações, elas não poderiam estar melhores. Eu que tive a oportunidade de conhecer o planejamento estratégico do Reino Unido para o Brasil, posso lhe dizer com a mais absoluta segurança que todas as ações que o Reino Unido tem com relação ao Brasil
são intenções absolutamente construtivas e positivas. Eu acho que o Reino Unido, ao longo de sua história, como todo país, ele no passado, algumas coisas foram feitas de forma correta e outras não. Mas ao longo de tantos séculos, o Reino Unido aprendeu com a sua experiência. Sim. Então hoje o conceito do Reino Unido, com relação ao mundo e certamente com relação ao Brasil, é que as coisas sejam construídas no critério de ganha-ganha. Aliás, o Reino Unido ele tem uma característica de dizer que o que é bom para o mundo é bom para o Reino Unido. Ou, em outras palavras, só é bom para o Reino Unido se também for bom para o seu parceiro. Em que medida a crise que o Brasil vive pode interferir negativamente nessas relações ou, eventualmente, nos investimentos? A visão que o Reino Unido tem para o Brasil é uma visão de longo prazo, não é uma visão de curto prazo. E há um entendimento muito claro e é uma percepção muito clara de que no longo prazo o potencial que o Brasil tem, e não só o Brasil, também o Brasil no contexto do Mercosul, é um potencial muito grande. Então, estas crises, o governo britânico entende que são ciclos econômicos, são crises passageiras e o governo britânico certamente tem a intenção, na medida do possível, de contribuir. E são superáveis, né? E são superáveis, Perfeito. certamente. Professor, queria agradecer muito a sua presença, cumprimentar por essa honraria que é dada a pessoas que ganham com o seu trabalho, com o seu comprometimento e, ao mesmo tempo, apostar que as relações entre os dois países aumentem, mesmo com a saída do Reino Unido da União Europeia, né? Talvez uma aproximação maior do Reino Unido com a América do Sul, os países latinos, né? E a você, telespectador, que sempre nos acompanha e nos prestigia, muito obrigado pela sua audiência e até a semana que vem. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG.